Bom, vamos lá, turminha, para mais um capítulo, 17º. A história da senhorita Mel. Não precisamos ter pressa, a senhorita Mel disse. Vamos tomar mais um pouco de chá e coma outra fatia de pão. Você deve estar com fome. Matilda pegou a segunda fatia de pão e foi comendo devagar, até que estava bom. Senhorita Mel, ela perguntou de repente, a senhora ganha muito mal na escola? A senhorita Mel levantou os olhos depressa. Nem tanto. Ganho mais ou menos a mesma coisa que os outros. Mas deve ser muito pouco, se a senhora é tão pobre assim, Matilda comentou. Todos os professores vivem desse jeito, sem mobília, sem fogão na cozinha e sem banheiro? Não, a senhorita Mel respondeu um pouco ríspida. Eu sou uma exceção. A senhora deve gostar de viver de maneira bem simples, Matilda disse, tentando sondar um pouco mais. A limpeza da casa deve ser muito mais fácil, sem móveis para polir e todos aqueles enfeitinhos para tirar o pó todos os dias. E como a senhora não tem geladeira, não tem que comprar ovos, maionese, sorvetes e todas essas bugigangas para enchê-la. Deve ser muito mais rápido fazer as compras. Nesse momento, Matilda reparou que a expressão da senhorita Mel tornara-se tensa e estranha. Ela estava com o corpo rígido, os ombros erguidos, os lábios apertados. Segurava a xícara de chá com as duas mãos e fitava o líquido escuro, como se estivesse procurando uma maneira de responder aquelas perguntas não tão inocentes. Seguiu-se um silêncio longo e constrangedor. No intervalo de 30 segundos, a atmosfera da sala havia se alterado completamente e parecia vibrar de tanto desconforto e tantos segredos. Desculpe por eu ter feito essas perguntas, senhorita Mel, Matilda murmurou. Não é da minha conta. Mas a senhorita Mel pareceu recobrar o ânimo. Sacudiu os ombros e colocou sua xícara cuidadosamente sobre a bandeja. Por que você não haveria de perguntar? Qualquer dia, essas perguntas acabariam surgindo mesmo. Você é inteligente demais para não ter estranhado. Talvez eu estivesse até querendo que você perguntasse. Talvez por isso eu a tenha convidado para vir aqui. Na verdade, você é a primeira visita que recebo desde que me mudei para esta casa há 2 anos. Matilda não disse nada. Sentia a tensão aumentando dentro da sala. Você é muito madura para a sua idade, minha querida, a senhorita Mel prosseguiu. Isso até me espanta. Embora você pareça uma criança, na verdade não é, pois tem a mente e a capacidade de argumentação de um adulto. Talvez possamos chamá-la de uma criança adulta. Matilda continuava em silêncio, esperando pelo que viria em seguida. Até hoje, sempre achei impossível conversar com alguém sobre meus problemas. A senhorita Mel continuou. Eu me sentia constrangida e, na verdade, nem tinha coragem. Toda a coragem que eu tinha me foi tirada quando eu era pequena. Mas agora, de repente, estou sentindo uma vontade louca de contar tudo para alguém. Sei que você é apenas uma menininha, mas existe algum tipo de mágica em você. Vi isso em meus próprios olhos. Matilda ficou atenta. A voz que ouvia certamente estava gritando por socorro. Devia ser isso. Certamente era isso. Tome um pouco mais de chá, a senhorita Mel ofereceu. Acho que ainda tem um pouquinho. Matilda aceitou. A senhorita Mel despejou o resto do chá nas 2 xícaras e acrescentou leite. Depois, novamente, segurando uma xícara com as 2 mãos, bebeu em silêncio. Passou-se um longo tempo até ela voltar a falar. Posso lhe contar uma história? Claro, Matilda respondeu. Tenho 23 anos e quando nasci, meu pai era médico nesta cidade. A senhorita Mel começou. Tínhamos uma casa grande, de tijolos à vista. Ela fica entre as árvores, atrás das colinas.
Acho que você não a conhece. Matilda permaneceu em silêncio. Eu nasci lá. Então aconteceu a primeira tragédia. Minha mãe morreu quando eu tinha 2 anos. Meu pai, um médico muito ocupado, teve de me arrumar alguém para cuidar da casa e de mim. Então ele convidou a irmã solteira de minha mãe, minha tia, para morar conosco. Ela aceitou e mudou-se para a nossa casa. Matilda ouvia atentamente. Quantos anos tinha sua tia nessa época? Ela indagou. Até que ela era jovem. Acho que tinha uns 30 anos, mas eu a odiei desde o primeiro momento. Sentia muita falta da minha mãe e a minha tia não era boa comigo. Meu pai não sabia disso, porque quase nunca estava em casa. Além disso, na frente dele, minha tia se comportava de modo diferente. A senhorita Mel fez uma pausa para tomar um gole de chá. Nem sei por que estou lhe contando tudo isso. Continue, Matilda pediu, por favor. Bem, depois veio a segunda tragédia. Quando eu tinha 5 anos, meu pai morreu de repente. Um dia ele estava ali, bem, e no dia seguinte já havia partido. Então eu fiquei sozinha com minha tia. Ela passou a ser minha tutora, perante a lei. Tinha todos os poderes de mãe sobre mim. De certo modo, ela acabou se tornando a proprietária da casa. Como seu pai morreu? É interessante você perguntar isso, a senhorita Mel disse. Na época, eu era muito pequena para questionar sua morte, mas mais tarde descobri que havia um grande mistério em torno dela. As pessoas não sabiam como ele tinha morrido? Bem, não exatamente, a senhorita Mel respondeu hesitante. É que ninguém acreditava que ele pudesse fazer aquilo. Ele era um homem tão equilibrado e sensato. Aquilo que? Matilda perguntou. Cometer suicídio. Matilda ficou chocada. Ele fez isso? Aparentemente sim, a senhorita Mel disse. Mas quem pode saber? Ela deu de ombros e virou-se para a pequena janela. Sei o que a senhora está pensando, Matilda comentou. Está pensando que sua tia o matou, fazendo parecer que era suicídio. Eu não estou pensando nada, a senhorita Mel declarou. Nunca se deve pensar esse tipo de coisa sem provas. A salinha ficou em silêncio. Matilda notou que as mãos da professora tremiam ligeiramente em torno da xícara. O que aconteceu depois disso? O que aconteceu quando a senhora ficou sozinha com sua tia? Ela a tratava bem? Bem? Ela era um demônio. Assim que meu pai saiu do caminho, ela se tornou um verdadeiro terror. Minha vida era um pesadelo. O que ela fazia? Não quero falar sobre isso. É horrível. Acabei ficando com tanto medo dela que começava a tremer toda vez que ela aparecia. Eu nunca tive uma personalidade forte como a sua. Sempre fui tímida e reservada. A senhora não tinha outros parentes? Matilda perguntou. Nenhum tio, tia ou avó que fossem visitá-la? Ninguém que eu conhecesse. Os que não estavam mortos tinham ido para a Austrália. Até hoje, nenhum deles apareceu. Então, a senhora cresceu naquela casa sozinha com sua tia. Mas a senhora deve ter ido para a escola. Claro, fui para a mesma escola onde você está agora, mas eu vivia dentro de casa. A senhorita Mel fez uma pausa, baixando os olhos para a xícara vazia. Assim, ao longo dos anos, eu me tornei tão intimidada e dominada por aquele monstro que era minha tia, que quando ela me dava uma ordem, qualquer que fosse, eu obedecia imediatamente. Aos 10 anos de idade, eu já era escrava dela. Fazia todo o trabalho de casa sozinha. Arrumava a cama dela, lavava e passava para ela. Preparava as refeições. Eu aprendi a fazer tudo. Mas a senhora não reclamava para ninguém? Matilda espantou-se. Para quem? Além do mais, eu vivia tão apavorada que não tinha coragem de reclamar. Como eu disse,
Virei escrava da minha tia. Ela batia na senhora? Prefiro não entrar em detalhes. Que coisa horrível! Matilda indignou-se. A senhora chorava muito? Só quando estava sozinha. Era proibido chorar na frente dela, mas eu vivia apavorada. O que aconteceu quando a senhora terminou a escola? Fui uma aluna brilhante. Poderia ter entrado facilmente numa universidade. Mas minha tia não queria nem ouvir falar disso. Por que não, senhorita Mel? Porque ela precisava de mim para cuidar da casa. E como a senhora virou professora? Há um curso de magistério em Reading, que fica a 40 minutos de ônibus daqui. Minha tia me deu permissão para frequentar o curso, sob a condição de que eu voltasse direto para casa toda tarde para lavar e passar roupa, limpar a casa e fazer o jantar. Quantos anos a senhora tinha? Quando eu comecei a cursar o magistério, eu tinha 18. A senhora não podia fazer as malas e sair de casa? Para isso, eu precisava arrumar um emprego. E na época, eu não era tão dominada pela minha tia que não ousava nem pensar nisso. Você não sabe o que é ser controlada por uma pessoa de personalidade muito forte. A gente vira um fantoche. Pois é, essa é a triste história de minha vida. Acho que já falei demais. Por favor, não pare, Matilda pediu. A senhora ainda não terminou. Como conseguiu se livrar dela e vir morar nesta casinha? Ah, disso eu me orgulho, a senhorita Mel disse. Então conte como foi. Bem, quando consegui o emprego de professora, minha tia me avisou que eu lhe devia muito dinheiro. E eu quis saber por quê. Ela falou, porque durante esses anos eu alimentei você, comprei seus sapatos e suas roupas. Ela disse que minha dívida chegava a milhares de libras e que para pagá-la eu deveria entregar meu salário a ela durante 10 anos. Para seus gastos, eu lhe darei 1 libra por semana. Nada mais do que isso, ela me falou. Minha tia até conversou com a direção da escola para que meu salário fosse creditado diretamente na conta dela. Tive que assinar um papel concordando com tudo. A senhora não devia ter feito isso. Seu salário era a sua chance de liberdade, Matilda comentou. Eu sei, mas eu tinha passado quase toda a minha vida escravizada por ela e não tive coragem de dizer não. Ainda morria de medo dela, de que ela me fizesse algum mal mesmo. Como foi que a senhora conseguiu escapar? Ah, foi há 2 anos, a senhorita Mel disse, sorrindo pela primeira vez. Foi minha grande vitória. Então me conte, por favor, Matilda pediu. Eu costumava levantar muito cedo e sair para caminhar, enquanto minha tia ainda estava dormindo. Um dia vi esta casinha. Ela estava vazia. Descobri que o dono era um fazendeiro e fui falar com ele. Fazendeiros também levantavam muito cedo. E ele já estava tirando o leite das vacas. Então eu perguntei se poderia alugar a casa. Você não pode morar lá, ele disse. Não tem banheiro, nem água corrente, nem nada. Mas eu quero, insisti. Sou uma romântica. Fiquei apaixonada por ela. Por favor, alugue aquela casinha para mim. Você é louca, ele falou. Mas se quer tanto assim, então ela é sua. O aluguel é de 10 pence por semana. Aqui tem 1 mês adiantado, eu disse, entregando-lhe 40 pence e agradecendo muito. Que fantástico! Matilda exclamou. Então, de repente, a senhora tinha uma casa só sua. Mas como teve coragem de contar à sua tia? Foi difícil, a senhorita Mel disse, mas decidi que nada mais me impediria de prosseguir. Uma noite, depois de preparar o jantar de minha tia, subi para o quarto, juntei numa caixa de papelão as poucas coisas que eu tinha. Voltei a descer e avisei que estava indo embora. Eu aluguei uma casa, eu disse. Minha tia explodiu. Alugou uma casa? Ela gritou. Como pode alugar uma casa com 1 libra por semana? Pois eu aluguei, repeti corajosa. E como vai fazer para comprar comida? Ela perguntou. Vou dar um jeito,
retruquei e saí depressa pela porta da frente. Ah, muito bem, Matilda aplaudiu. Então, finalmente a senhora estava livre. Finalmente estava livre, a senhorita Mel confirmou. Não dá nem para contar como foi maravilhoso. Mas a senhora conseguiu viver aqui com apenas 1 libra por semana? Matilda indagou. Claro que sim. Pago 10 pence de aluguel e o resto é suficiente para comprar parafina para o fogareiro e para a lamparina e um pouco de leite, chá, pão e margarina. Não preciso de mais nada. Como eu lhe disse, trato de comer bastante no almoço servido na escola. Matilda olhou para ela com admiração. Que coragem a senhorita Mel tivera! De repente, ela se tornara uma heroína aos olhos de sua pequena aluna. Não faz muito frio no inverno? Matilda perguntou. Tenho meu fogareiro. Você ficaria admirada se visse como consigo tornar este lugar aconchegante. A senhora tem cama, senhorita Mel? Não, a senhorita Mel respondeu sorrindo, mas dizem que é muito saudável dormir em superfície dura. Naquele momento, Matilda conseguiu enxergar a situação com muita clareza. A senhorita Mel precisava de ajuda. Não podia continuar vivendo daquele jeito para sempre. A senhora viveria muito melhor se largasse seu trabalho e pedisse o seguro-desemprego, Matilda comentou. Eu nunca faria isso. Adoro dar aulas. Essa tia horrorosa. Ela ainda está morando na casa que era de seu pai? Está, a senhorita Mel confirmou. E ela não tem mais que uns 50 anos. Ainda vai viver muito tempo. A senhora que acha que seu pai queria de fato que a casa ficasse para ela? Claro que não queria, a senhorita Mel garantiu. Os pais, em geral, dão ao tutor o direito de poupar a casa por um certo tempo. Ocupar, mas deixam-no como herança para os filhos. Quando eles crescem, tornam-se os proprietários. Mas então a casa é sua, Matilda exclamou. O testamento de meu pai nunca foi encontrado. Parece até que alguém o destruiu. Não é difícil adivinhar quem foi, né, professora? Não mesmo. Mas, se não há testamento, senhorita Mel, é claro que a casa passa automaticamente para a senhora, que é a parente mais próxima. Eu sei, mas minha tia apresentou um papel supostamente escrito pelo meu pai, dizendo que ele deixava a casa para a cunhada como recompensa pela sua gentileza de tomar conta de mim. Não tenho a menor ideia e dúvida de que esse documento é falso, mas não há como provar. Por que a senhora não tenta? Poderia contratar um bom advogado e brigar pelos seus direitos. Não tenho dinheiro para isso, Matilda. Além do mais, minha tia é uma figura muito respeitada na comunidade. Ela tem muita influência. Quem é ela? Matilda perguntou. A senhorita Mel hesitou um momento. Depois respondeu baixinho. A senhora Taurino. Muito bem. Acabamos mais um capítulo. Descrevam tudo o que ela falou sobre a infância dela, a tia, o que ela fazia, ok? Esquece do joinha. Boa escrita.